Capítulo 1. Raízes no interior. O sol batia forte sobre a terra vermelha de Pindorama, interior de São Paulo. Era 1940 e o Brasil vivia tempos de transformação. Mas ali, na zona rural, o ritmo ainda era ditado pela terra, pelo gado e pelas tradições. Sérgio Weber Reis nasceu em meio a esse cenário, filho de uma família simples, onde o trabalho duro era a única certeza e os sonhos pareciam luxo distante. Desde cedo, o menino de cabelos escuros e olhar curioso ajudava o pai na lida do campo. As mãos pequenas aprenderam a ordenhar vacas antes de aprender a escrever direito. Mas havia algo em Sérgio que o diferenciava dos outros garotos da região, uma paixão inexplicável pela música. Nas noites quentes, quando a família se reunia no alpendre da casa simples de madeira, o rádio a pilha era a janela para outro mundo. Tonico e Tinoco, Cascatinha e Inhana, Alvarenga e Ranchinho. As duplas sertanejas enchiam o ar com suas violas e histórias de amor, saudade e vida no campo. Sérgio ficava hipnotizado. "Pai, um dia eu vou cantar no rádio também", disse o garoto uma noite, com a convicção que só as crianças têm. O pai, homem de poucas palavras e muitas preocupações, olhou para o filho com uma mistura de ternura e realismo. "Sérgio, música não enche barriga. Você precisa aprender uma profissão de verdade." Mas a mãe, mulher de fé e coração mole, acariciou a cabeça do menino. "Se Deus quiser, filho, você vai longe, mas nunca esqueça de onde você veio." Os anos da infância foram marcados por essa dualidade. De um lado, a dureza da vida rural, que não perdoava preguiça nem devaneios. De outro, a chama interior que crescia a cada modinha ouvida, a cada verso decorado. Aos 12 anos, Sérgio conseguiu sua primeira viola, um instrumento velho emprestado de um vizinho. As cordas estavam gastas e o som não era dos melhores. Mas para ele era um tesouro. Passava horas escondido no paiol tentando imitar os acordes que ouvia no rádio. "Esse menino vai acabar virando cantador de rua", resmungava o pai, preocupado com o futuro incerto do filho. Mas Sérgio não desistia. Nas festas da roça, nas quermesses da igreja, em qualquer lugar onde houvesse um espaço para cantar, lá estava ele, tímido no início, mas cada vez mais confiante. A voz, ainda infantil, carregava uma emoção que tocava quem ouvia. Foi em uma dessas festas que algo mudou. Um fazendeiro da região, homem influente e apreciador de música sertaneja, ouviu o garoto cantar. "Esse menino tem talento de verdade", comentou com os amigos. "Alguém precisa dar uma oportunidade para ele." A notícia se espalhou. Em poucos meses, Sérgio foi convidado para cantar em uma rádio de Ourinhos, cidade próxima. Era uma rádio pequena, com alcance limitado, mas para um garoto do interior era como se fosse a Rádio Nacional. No dia da estreia, a mãe arrumou a melhor roupa que tinham, uma calça remendada e uma camisa branca passada com ferro a carvão. O pai, embora ainda cético, foi junto. "Não fica nervoso, filho. É só cantar como você canta pra gente em casa", disse a mãe, os olhos marejados. Sérgio entrou no estúdio com as pernas trêmulas. O apresentador, um homem gordo de bigode fino, fez a apresentação com entusiasmo exagerado. "E agora, direto do interior paulista, um jovem talento que promete emocionar nossos ouvintes." Quando a viola começou a soar e a voz de Sérgio preencheu o pequeno estúdio, algo mágico aconteceu. A timidez desapareceu. Ele não estava mais em um estúdio. Estava de volta ao alpendre de casa, cantando para os pais, para a terra, para as estrelas. A música escolhida foi Cabocla Teresa, um clássico sertanejo que falava de amor e saudade. Sua interpretação emocionada fez até o técnico de som parar para escutar. Quando terminou, houve um silêncio breve, seguido de aplausos calorosos dos poucos presentes no estúdio. "Menino, você nasceu para isso", disse o apresentador impressionado. Sérgio saiu dali com o coração acelerado e uma certeza que nunca mais o abandonaria.
Aquele era seu destino. A música não era apenas um sonho, era sua razão de existir. Mas a vida no interior continuava exigindo dele. Entre apresentações esporádicas na rádio e o trabalho na roça, Sérgio cresceu dividido entre dois mundos. Havia dias em que a frustração batia forte. Afinal, o sucesso parecia distante, quase impossível para alguém sem conexões ou recursos. Às vezes eu penso em desistir, mãe, confessou uma noite depois de mais um dia exaustivo de trabalho. Não diga isso, Sérgio. Deus tem um plano para você. Só precisa ter paciência, respondeu ela, com a sabedoria simples de quem confia no tempo. E o tempo de fato começou a conspirar a favor. Aos 17 anos, Sérgio conheceu Renato Teixeira, outro jovem do interior apaixonado por música. Os dois se tornaram amigos inseparáveis, dividindo sonhos, composições e a certeza de que precisavam ir além. A gente não pode ficar aqui para sempre, Sérgio. Tem um mundo lá fora esperando pela gente, dizia Renato, sempre mais sonhador e ousado. Mas como? A gente não tem dinheiro, não conhece ninguém. A gente tem talento. E isso, meu amigo, ninguém pode tirar da gente. As conversas viravam madrugada, e sempre acompanhadas de viola e café forte. Eles compunham juntos, imaginavam o futuro, planejavam a fuga para a capital. E foi justamente essa amizade que deu a Sérgio a coragem de dar o próximo passo. Em 1958, aos 18 anos, com uma mala de papelão, alguns trocados no bolso e a viola nas costas, Sérgio Weber Reis pegou o ônibus para São Paulo. A mãe chorou no portão. O pai, mais contido, apertou forte a mão do filho. Vai, menino, mas lembra do que você é. Não deixa a cidade te mudar. Enquanto o ônibus deixava Pindorama para trás, Sérgio olhou pela janela embaçada. A terra vermelha, as casas simples, a vida que conhecia ia ficando cada vez menor no horizonte. Mas dentro dele, algo crescia, a fome de vencer, a determinação de provar que aquele menino do interior podia conquistar o país inteiro. O que ele não sabia ainda era o preço que pagaria por isso. Capítulo 2. A escalada do sonho. São Paulo, 1958. A metrópole fervilhava. Carros, bondes, buzinas, gente apressada. Tudo era grande, rápido e assustador para um rapaz recém-chegado do interior. Sérgio desembarcou na Estação da Luz com a mala pesada e o coração ainda mais pesado de incertezas. Nos primeiros dias, ficou em uma pensão barata na região da Barra Funda, dividindo o quarto com outros 5 rapazes, todos em busca de algo: trabalho, estudo, futuro. Sérgio buscava mais que isso. Buscava um palco. As manhãs eram dedicadas a bater de porta em porta nas rádios. Rádio Record, Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes. Sempre a mesma resposta: deixa teu contato, a gente te chama se precisar. Nunca chamavam. Você é bom, garoto, mas São Paulo tá cheia de gente querendo cantar, disse um produtor sem tirar os olhos de uma pilha de papéis. Volta pro interior, lá você tem mais chance. Mas voltar não era opção. Sérgio havia prometido a si mesmo que só retornaria quando fosse alguém. À noite tocava em bares da periferia por alguns trocados e uma refeição. Eram lugares simples, frequentados por operários e imigrantes nordestinos que matavam a saudade da terra ouvindo música sertaneja. Ali, Sérgio encontrou seu público, gente como ele que carregava a roça no peito mesmo estando cercada de concreto. Canta aquela da cabocla, moço, pediu um senhor de mãos calejadas, sempre no mesmo canto do bar. E Sérgio cantava com a mesma emoção de sempre, como se cada apresentação fosse a última chance. Foi em uma dessas noites que tudo começou a mudar. Um homem elegante, de terno cinza e chapéu, observava da mesa do fundo. Não bebia, não conversava, apenas ouvia. Quando Sérgio terminou o último set, o homem se aproximou. Você tem nome artístico? Perguntou direto. Sérgio Reis. Gostei. Simples, forte. O homem tirou um cartão do bolso.
Eu sou Luiz Faria, empresário artístico. Trabalho com alguns nomes da música sertaneja. Você tem potencial, garoto, mas precisa lapidar. Sérgio segurou o cartão como se fosse ouro. O que eu preciso fazer? Primeiro, pare de tocar nesses botecos. Segundo, aprenda a se portar como artista profissional. Terceiro, confie em mim. Nos meses seguintes, Luiz Faria se tornou mais que empresário. Foi mentor, conselheiro, às vezes até uma figura paterna. Ensinou Sérgio a escolher repertório, a se vestir para os palcos, a dar entrevistas. Mas principalmente ensinou que talento não bastava. Era preciso estratégia. Nesse meio, Sérgio, tem muita gente boa que morre na praia. Você precisa ser esperto, não apenas bom. Em 1960, Luiz conseguiu para Sérgio uma audição na gravadora Chantecler. Era uma chance pequena, mas era uma chance, né? No dia marcado, Sérgio chegou 2 horas mais cedo. A sala de espera estava lotada. Dezenas de jovens com violas, todos com o mesmo sonho. Quando finalmente o chamaram, as mãos tremiam tanto que quase não conseguia segurar o instrumento. Nome? Perguntou um homem entediado, sem levantar os olhos de uma prancheta. Sérgio Reis. Canta aí. Não houve apresentação, não houve gentileza, apenas a ordem fria. Canta aí. Sérgio fechou os olhos e pensou na mãe, no alpendre, nas noites de Pindorama e cantou. A música escolhida foi Coração de Papel, uma composição própria que falava de promessas quebradas e sonhos adiados. Sua voz, agora mais madura e controlada, preencheu a sala com uma intensidade que fez o homem da prancheta finalmente levantar os olhos. Quando terminou, houve um silêncio longo. Depois, o homem se levantou. Espera aqui. Minutos depois, voltou acompanhado de um senhor mais velho, de óculos grossos e semblante sério. Canta de novo, ordenou o senhor. E Sérgio cantou. Dessa vez com ainda mais emoção, porque sabia que aquele era o momento. A gente te liga, disse o senhor antes de sair da sala. Uma semana depois, o telefone da pensão tocou. Era a Chantecler. Sérgio Weber Reis tinha acabado de assinar seu primeiro contrato como cantor profissional. O primeiro disco saiu em 1961. Não foi um estouro imediato, mas as vendas foram promissoras. As rádios começaram a tocar. Os convites para shows aumentaram. Pela primeira vez em anos, Sérgio conseguiu mandar dinheiro para os pais. Filho, a gente está tão orgulhoso de você, disse a mãe pelo telefone chorando. Mas o sucesso trouxe também os primeiros fantasmas. Com a agenda cada vez mais cheia, Sérgio passava semanas fora de São Paulo, rodando o interior do país. Cidades pequenas, palcos improvisados, viagens exaustivas de ônibus. A rotina era brutal. E no meio disso conheceu Helena. Ela trabalhava em uma loja de discos em Ribeirão Preto. Olhos castanhos, sorriso tímido, voz doce. Sérgio se apaixonou no primeiro olhar. Você é o Sérgio Reis, né? Ouço suas músicas todo dia, disse ela vermelha. E você tem nome? Perguntou Sérgio, tentando parecer seguro. Helena. Começaram a se encontrar sempre que Sérgio passava pela cidade. Longas conversas em praças, caminhadas sem rumo, sonhos divididos. Helena era tudo o que ele precisava, um porto seguro em meio ao turbilhão da carreira. Em 1963, casaram-se. A cerimônia foi simples. Na igreja da cidade natal de Helena, os pais de Sérgio viajaram de Pindorama. Foi um dia de felicidade pura. Agora sim eu tenho tudo, disse Sérgio para Helena na noite de núpcias. Mas a vida de artista cobra seu preço. As viagens aumentaram, os shows se multiplicaram. E Helena, que sonhava construir uma vida tranquila ao lado do marido, começou a perceber que havia casado com a música também. Sérgio, você precisa ficar mais em casa. Eu quase não te vejo, reclamava ela, sempre tentando não parecer egoísta. Helena, essa é minha profissão. Eu preciso trabalhar para a gente ter uma vida boa. Mas que vida boa é essa se você não está aqui? As discussões começaram pequenas, mas foram crescendo.
Sérgio se sentia preso entre o amor por Helena e a paixão pela carreira, e no fundo, sabia que a música sempre venceria. Em 1965 lançou o disco Coração de Papel, que finalmente o projetou nacionalmente. A música título tocava em todas as rádios. Seu nome aparecia nos jornais. Era finalmente reconhecido. Mas em casa, a distância só aumentava. Você mudou, Sérgio, disse Helena uma noite cansada de esperar. Eu não mudei. Eu só tô correndo atrás do que a gente sempre quis. Do que você sempre quis. Eu queria um marido presente, não um nome famoso. Aquela conversa doeu mais que qualquer crítica de imprensa. Mas Sérgio não sabia como resolver. A fama era viciante, os aplausos eram necessários e cada vez mais ele se perdia nessa onda. No final daquele ano, após uma turnê especialmente longa pelo Nordeste, Sérgio voltou para casa e encontrou uma carta sobre a mesa. Sérgio, eu te amo, mas não posso continuar vivendo assim. Preciso de alguém que esteja presente. Perdoa-me, Helena. Ela havia voltado para Ribeirão Preto, para a casa dos pais. Sérgio sentou no sofá vazio e chorou como não chorava desde criança. Pela primeira vez entendeu que o sucesso tinha um lado sombrio e que às vezes vencer significava perder. Nos meses seguintes mergulhou ainda mais no trabalho. Era a única forma de esquecer a dor. Os shows se tornaram refúgio, o palco, o único lugar onde se sentia completo, mas nas madrugadas silenciosas dos hotéis baratos pelo Brasil afora, a solidão gritava alto, e ele estava apenas começando a entender o preço da fama. Capítulo 3. O preço da glória. Os anos seguintes foram uma montanha-russa. De 1966 a 1970, Sérgio Reis se consolidou como um dos maiores nomes da música sertaneja. Discos de ouro, shows lotados, programas de televisão, tudo que havia sonhado lá em Pindorama estava se concretizando. Mas a glória tinha um gosto amargo. Mudou-se para um apartamento maior em São Paulo, no bairro de Moema. Móveis novos, carro importado, roupas de grife. De fora era a imagem do sucesso. De dentro era um homem solitário, cercado de coisas que não preenchiam o vazio. Sérgio, você precisa sair mais, conhecer gente, insistia Luiz Faria, o empresário preocupado com o estado emocional do artista. Eu saio todo dia, subo num palco e canto para milhares de pessoas. Isso não é sair, isso é trabalhar. Mas Sérgio não sabia mais fazer outra coisa. A rotina era mecânica. Acordar tarde, ensaiar, viajar, cantar, voltar de madrugada, dormir poucas horas e recomeçar. Foi nessa época que os vícios começaram a aparecer. Primeiro foi o cigarro, um maço, depois 2 por dia. Depois veio a bebida. Nos camarins, sempre havia uísque. Nos hotéis, sempre havia minibar. E Sérgio descobriu que algumas doses ajudavam a adormecer a solidão. Você tá bebendo demais, alertou um músico da banda preocupado. Tô bebendo o suficiente, respondeu Sérgio seco. A transformação foi gradual, mas visível. O rapaz tímido do interior deu lugar a um homem mais duro, mais fechado. Os sorrisos eram cada vez mais raros, exceto quando estava no palco, o único lugar onde ainda conseguia ser verdadeiro. Em 1968, em meio a esse turbilhão, conheceu Marta. Ela era produtora de um programa de TV onde Sérgio se apresentaria. Mulher moderna, independente, de opiniões fortes e personalidade marcante. Tudo o que Helena não era. Você canta bem, mas poderia cantar melhor, disse Marta logo no primeiro encontro, sem papas na língua. Como assim? Você está cantando no automático. Parece que não sente mais o que está dizendo. Aquilo incomodou Sérgio profundamente. Porque era verdade. Começaram a se ver com frequência. Marta tinha um jeito único de cutucá-lo, de tirá-lo da zona de conforto. E havia química, uma atração intensa que nenhum dos dois tentou disfarçar. Você é complicado, sabia? Disse Marta uma noite, depois de um jantar em um restaurante caro de São Paulo. Todo mundo fala isso. Mas eu gosto de complicado. Meses depois, estavam morando juntos.
Marta trouxe vida nova para o apartamento vazio. Discutiam, faziam as pazes, riam, brigavam de novo. Era caótico, mas era real. Você precisa voltar a compor, insistia ela. Ficar só interpretando música dos outros não é você. Eu não tenho cabeça para isso agora. Você não tem coragem. E tinha razão. Desde o fim do casamento com Helena, Sérgio havia parado de compor. Era como se aquela parte criativa tivesse morrido junto com o relacionamento. Mas Marta não desistia. Comprou cadernos, deixava violões espalhados pela casa, criava situações que o forçavam a voltar ao processo criativo. E funcionou. Em uma madrugada de insônia, Sérgio pegou o violão e começou a dedilhar acordes aleatórios. De repente, versos começaram a surgir. Palavras sobre saudade, sobre escolhas, sobre o preço de viver entre dois mundos. Nascia ali O Menino da Porteira, que seria gravada por ele anos depois e se tornaria um dos maiores sucessos da música sertaneja brasileira. Você voltou, disse Marta, emocionada, quando ele tocou a música completa pela primeira vez. Acho que sim, mas a relação com Marta também tinha seus desafios. Ela era forte, opinativa e não aceitava ser deixada de lado pela carreira dele. Sérgio, ou você arruma essa agenda maluca ou a gente não vai funcionar, disse ela após mais uma viagem longa dele. Marta, eu não posso parar de trabalhar. Eu tenho compromissos, pessoas que dependem de mim. E eu? Eu não conto? Claro que conta. Então prove. Foi um ultimato. E Sérgio sabia que mais uma vez estava na corda bamba entre o amor e a carreira. Tentou equilibrar. Reduziu alguns shows, passou a escolher melhor os projetos, dedicou mais tempo a ficar em casa. Por um tempo, funcionou. Até que a TV Globo fez uma proposta irrecusável. Eles querem você para uma novela? Anunciou Luiz Faria empolgado. Novela? Eu sou cantor, não ator. Você vai ser você mesmo. É um papel pequeno, mas vai te dar uma exposição gigante. Todo mundo assiste novela no Brasil. Sérgio aceitou. E em 1970 estreou na novela Pigmalião 70, interpretando ele mesmo, um cantor sertanejo. Era um papel pequeno, mas o impacto foi enorme. Da noite para o dia, sua popularidade explodiu. Não era mais só um cantor conhecido, era uma celebridade nacional, reconhecido na rua, assediado por fãs, fotografado por onde passava. Agora você é popstar, brincou Marta com um misto de orgulho e preocupação. Não mudou nada. Mudou sim, e você sabe disso. A fama trouxe luxo, mas também pressão. A gravadora queria mais discos, a TV queria mais participações, o público queria mais shows. Sérgio se viu novamente preso na engrenagem que ele mesmo ajudou a construir. E os vícios voltaram com força total. As bebedeiras ficaram mais frequentes. Houve noites em que subiu no palco visivelmente alcoolizado. A banda cobria como podia, mas as fissuras começavam a aparecer. Você tá se destruindo, disse Marta depois de encontrá-lo desmaiado no sofá pela terceira vez naquela semana. Não enche, Marta. Eu não vou ficar aqui vendo você se matar. Então não fica. Foi a gota d'água. Marta arrumou as malas e saiu do apartamento naquela mesma noite. Sérgio ficou sozinho de novo. E dessa vez, a solidão era ainda mais profunda porque ele sabia que era culpa dele. Passou semanas em uma espiral autodestrutiva. Bebia sozinho, faltava compromissos, atendia a imprensa de forma agressiva. A equipe não sabia mais o que fazer. Foi o pai quem interveio, apareceu sem avisar em São Paulo, direto de Pindorama, entrou no apartamento bagunçado e encontrou o filho jogado no sofá, barbudo, com olheiras profundas. Levanta, Sérgio! Pai, o que você está fazendo aqui? Vim buscar meu filho. O velho sentou ao lado de Sérgio e falou como nunca havia falado. Você está esquecendo quem você é. Tá se perdendo nessa vida de cidade, nessa fama toda. Mas eu não criei um covarde. Criei um homem de respeito. Pai, você não entende. Eu entendo sim. Entendo que você tá fugindo de você mesmo. E isso não resolve nada. Aquelas palavras vindas do homem que Sérgio sempre quis impressionar doeram fundo. Eu não sei mais o que fazer.
Começa parando de sentir pena de si mesmo. Você tem um dom, não joga isso fora. Foi um divisor de águas. Nos dias seguintes, com a ajuda do pai, Sérgio buscou tratamento para o alcoolismo. Não foi fácil. Recaídas aconteceram. Mas pela primeira vez, ele admitiu que precisava de ajuda. Passou 3 meses afastado dos palcos, se recuperando em uma clínica no interior de Minas Gerais. Longe das câmeras, longe da pressão, longe de tudo que o consumia. E foi lá, no silêncio das montanhas, que reencontrou a si mesmo. Voltou mais forte, mais consciente, mais maduro. Renegociou contratos, impôs limites, aprendeu a dizer não. Você mudou, disse Luiz Faria quando se reencontraram. Precisava mudar. Mas o mundo também havia mudado. Era 1972 e o Brasil vivia tempos sombrios sob a ditadura militar. E Sérgio estava prestes a fazer escolhas que marcariam sua vida de forma irreversível. Capítulo 4. Tempos sombrios. O Brasil dos anos 70 era um país dividido. De um lado, o milagre econômico, apregoado pelo regime militar, estradas sendo construídas, indústrias crescendo, a promessa de um país potência. De outro, a repressão brutal, a censura feroz, os desaparecimentos, a tortura. E no meio disso tudo, artistas tentavam navegar em águas perigosas. Sérgio Reis, agora recuperado e de volta aos palcos, percebia a tensão no ar. Nos bastidores dos shows, sempre havia alguém do governo observando, letras de músicas eram analisadas, entrevistas eram monitoradas. Cuidado com o que você fala, Sérgio, alertou Luiz Faria. Os tempos estão difíceis. Qualquer coisa pode ser interpretada como subversão. Eu só quero cantar. Ninguém só canta mais. Tudo é político agora. E era verdade. Vários colegas artistas estavam sendo presos, exilados ou censurados. Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, nomes gigantes da MPB enfrentavam as garras da ditadura. Sérgio, como artista do chamado sertanejo raiz, estava em uma posição peculiar. O governo via a música sertaneja como arte do povo, menos perigosa que a MPB intelectualizada. Mas isso não significava liberdade total. Foi nesse contexto que Sérgio conheceu Roberto Carlos. O rei já era uma lenda viva, o maior artista brasileiro da época. E, surpreendentemente, os dois se tornaram amigos próximos. Havia uma química musical e pessoal entre eles. Você devia gravar músicas românticas, sugeriu Roberto em um encontro. Tem voz para isso, né? Eu sou sertanejo, Roberto. E daí? Música não tem fronteira. Aquela conversa plantou uma semente. E em 1973, Sérgio gravou Panela Velha, uma música romântica que se tornou um sucesso estrondoso, ultrapassando as barreiras do sertanejo e alcançando o grande público. Foi uma reinvenção. Sérgio não abandonou suas raízes, mas expandiu seu alcance. Passou a transitar entre o sertanejo raiz e a música romântica popular, conquistando novos públicos. Mas com a nova fase veio também mais exposição. E mais exposição significava mais atenção do regime. Em 1974, durante uma entrevista para uma revista, Sérgio fez um comentário aparentemente inocente sobre as dificuldades do homem do campo brasileiro. Falou sobre a falta de apoio governamental, sobre a exploração, sobre a pobreza rural. Dias depois, recebeu uma visita em seu apartamento. 2 homens de terno, sem identificação clara, educados, mas intimidadores. Senhor Sérgio Reis, precisamos de uma conversa. Sobre o quê? Sobre suas declarações recentes. O governo entende que você tem boa intenção, mas precisa ter cuidado. Declarações assim podem ser mal interpretadas. Eu só falei a verdade. Verdade é relativa, Sr. Sérgio. E em tempos como estes, é preciso responsabilidade. Você tem uma influência grande. Não queremos que seja usada de forma inadequada. Não foi uma ameaça direta, mas estava implícito. Cale-se ou haverá consequências. Sérgio ficou abalado. Nunca havia se considerado um ativista político,
mas também não queria ser conivente com injustiças. O que eu faço? Perguntou para amigos próximos. Abaixa a cabeça e segue tocando, aconselhou Luiz Faria. Não vale a pena se meter em encrenca, mas havia quem pensasse diferente. Geraldo Vandré, cantor e compositor perseguido pelo regime, procurou Sérgio em um encontro secreto. Sérgio, você tem voz, tem público, pode fazer a diferença. Geraldo, eu não sou você. Eu não tenho coragem para isso. Não precisa ser herói, só precisa não ser covarde. Aquelas palavras ficaram ecoando. Sérgio se viu dividido entre a autopreservação e a consciência. Optou por um caminho intermediário. Continuou cantando, mas escolheu músicas com mensagens sociais sutis. Nada explícito, mas temas sobre a vida do trabalhador, sobre saudade da terra, sobre injustiças veladas. A censura cortou algumas, liberou outras. Era um jogo de gato e rato. E nesse meio tempo, a vida pessoal também mudou. Em 1975, em um show em Curitiba, conheceu Filomena. Ela era filha de imigrantes italianos, professora primária, mulher simples e de fé, nada a ver com o mundo artístico. E talvez por isso mesmo Sérgio se apaixonou. Você é diferente de todas que conheci, disse ele no terceiro encontro. Como assim? Você não quer nada de mim além de mim mesmo. Por que eu quereria outra coisa? Filomena não se impressionava com fama, não ligava para dinheiro, não queria holofotes. Queria apenas uma vida tranquila com um homem que a amasse de verdade. E Sérgio, cansado do turbilhão que era sua vida, viu nela uma âncora. Casaram-se em 1976, em uma cerimônia discreta em Curitiba. Apenas família e amigos próximos, sem imprensa, sem holofotes. Agora eu tenho paz, disse Sérgio para a nova esposa na lua de mel. Paz se constrói todo dia, Sérgio. Não é só casar. E ela estava certa. Porque logo Sérgio descobriu que não conseguia ficar muito tempo longe dos palcos. A estrada o chamava. O público o chamava. De novo, Sérgio? Você acabou de chegar, reclamava a Filomena quando ele anunciava mais uma turnê. É o meu trabalho. E eu? Sou só a esposa que fica esperando? Não é assim. Então como é? Era o mesmo padrão se repetindo. Sérgio amava, mas não conseguia estar presente. A música era uma amante exigente que não dividia espaço. Mas Filomena era diferente. Ao invés de ir embora, ficou. Lutou pela relação. Impôs limites. Ou você aprende a equilibrar, ou eu não vou aguentar. E pela primeira vez, Sérgio realmente tentou. Reduziu turnês, passou a levar Filomena em algumas viagens, criou rotinas de família, e quando o primeiro filho nasceu em 1978, algo mudou de vez. Ao segurar aquele bebê nos braços, Sérgio sentiu um amor que nunca havia experimentado. Era diferente de tudo. Era responsabilidade, era futuro, era legado. Eu vou ser diferente do meu pai, prometeu a si mesmo. Vou estar presente. Tentou, genuinamente tentou. Mas o Brasil mudava rapidamente. A ditadura dava sinais de desgaste. Movimentos sociais ressurgiam. E Sérgio, agora com uma família, começou a se questionar sobre seu papel em tudo aquilo. Eu preciso fazer mais, disse para Filomena uma noite. Fazer mais como? Não sei ainda, mas ficar calado não dá mais. Foi o início de uma nova fase, uma que traria tanto reconhecimento quanto polêmicas que o acompanhariam pelo resto da vida. Capítulo 5. O Homem entre Dois Mundos. Os anos 80 começaram com esperança. A ditadura mostrava sinais de enfraquecimento, o movimento pelas diretas já ganhava força e o Brasil sonhava com democracia novamente. Sérgio Reis, agora pai de família e artista consolidado, se viu em uma encruzilhada. De um lado, a vontade de se posicionar, de usar sua voz para além das canções. De outro, o medo das consequências, a responsabilidade com a família, os riscos. Você precisa ter cuidado, Sérgio, alertava Filomena. Temos filhos agora. Não podemos arriscar tudo. Eu sei. Mas também não posso fingir que nada está acontecendo.
Em 1984, quando mais de 1 milhão de pessoas tomaram as ruas de São Paulo pedindo eleições diretas, Sérgio estava lá. Não como artista convidado, mas como cidadão, perdido no meio da multidão. Ver aquela massa humana unida por um propósito o emocionou profundamente e, naquele momento, decidiu que não ficaria mais em cima do muro. Começou a dar entrevistas mais politizadas, a falar sobre reforma agrária, sobre os direitos dos trabalhadores rurais, sobre a necessidade de mudanças estruturais no país. Sérgio, você está entrando em terreno perigoso, avisou Luiz Faria. Metade do seu público é conservador, você pode perder muita gente. Então que perca. Eu não vou mais fingir. E perdeu mesmo. Alguns fãs mais conservadores se afastaram. Emissoras de rádio mais alinhadas à direita pararam de tocar suas músicas. Mas, ao mesmo tempo, conquistou novos públicos, jovens universitários, movimentos sociais, intelectuais. Era uma reinvenção. Sérgio deixava de ser apenas o cantor sertanejo romântico para se tornar uma voz política também. Em 1985, gravou o álbum Tocando em Frente, com músicas de forte teor social. A faixa título, parceria com Almir Sater, falava sobre seguir em frente apesar das dificuldades, sobre não desistir. O disco foi um sucesso moderado comercialmente, mas um marco na carreira. Críticos que antes o ignoravam começaram a prestar atenção, e Sérgio, pela primeira vez, sentiu que estava fazendo música com propósito, além do entretenimento. Mas nem tudo eram flores. A exposição política trouxe inimigos. Começou a receber cartas anônimas com ameaças. Pessoas ligavam para sua casa de madrugada. Houve até uma tentativa de sabotagem em um show no interior de Goiás. Isso está ficando perigoso, Sérgio, disse Filomena, assustada. Pensa nas crianças. Eu penso. Mas também penso no país que quero deixar para elas. Foi um período intenso. Durante o dia estava nos palcos cantando, à noite participava de reuniões com lideranças de movimentos sociais. Mal dormia. A saúde começou a dar sinais de alerta. Crises de ansiedade, pressão alta, noites de insônia. O médico foi claro. Ou você desacelera ou seu corpo vai te obrigar a parar. Mas desacelerar não era uma opção que Sérgio considerava. Em 1987, comprou uma fazenda em Mato Grosso do Sul. Não era apenas um investimento. Era um retorno simbólico às raízes. Um lugar onde podia ser ele mesmo, longe dos holofotes. Aqui eu respiro, disse para Filomena ao mostrar a propriedade. A fazenda se tornou seu refúgio. Nos intervalos entre turnês, passava semanas ali, cuidando do gado, cavalgando, compondo ao som dos pássaros, e foi nesse ambiente que reconectou com a essência da música sertaneja raiz. Compôs algumas de suas melhores canções naquele período, músicas sobre a vida no campo, sobre a conexão com a terra, sobre valores simples. Você tá mais feliz? Observou Filomena. Eu tô inteiro. Lá em São Paulo eu tô sempre dividido. Mas a divisão era inevitável. Ele era, ao mesmo tempo, o artista urbano de sucesso e o homem do campo, o intelectual politizado e o sertanejo raiz, o pai de família e o nômade dos palcos. E essa dualidade cobrava seu preço. Em 1989, durante as eleições presidenciais que colocaram Collor contra Lula, Sérgio se viu novamente dividido. Simpatizava com as propostas sociais de Lula, mas tinha receio sobre algumas questões econômicas. Em quem você vai votar? Perguntou um jornalista. No Brasil, respondeu esquivando-se, mas a resposta não satisfez ninguém. A esquerda o acusou de omissão, a direita de covardia. E Sérgio entendeu que, em política, não existe zona de conforto. Optou por se afastar um pouco das questões partidárias e focar em causas específicas, reforma agrária, direitos dos trabalhadores rurais, preservação da cultura sertaneja. E foi nesse contexto que criou a Fundação Sérgio Reis, voltada para apoiar pequenos produtores rurais e preservar a música sertaneja de raiz. É minha forma de retribuir.
explicou no lançamento da fundação. O projeto foi bem recebido, mas também exigia tempo e recursos. Mais uma vez, Sérgio se via dividido entre múltiplas frentes. Você precisa aprender a delegar, aconselhava Filomena vendo o marido exausto. Eu sei, mas é difícil confiar. A década terminou com Sérgio em uma posição ambígua, respeitado artisticamente, relevante politicamente, mas cada vez mais cansado do peso de todas essas responsabilidades. E o novo milênio traria desafios ainda maiores. Capítulo 6. A polêmica e o isolamento. Os anos 2000 trouxeram uma nova realidade para a música brasileira. O sertanejo universitário explodia, com duplas jovens dominando as paradas de sucesso. Era um som diferente, eletrônico, pop, distante das raízes que Sérgio representava. Isso não é sertanejo de verdade, resmungava ele em entrevistas. Mas é o que o público quer ouvir, rebatiam os jornalistas. A batalha geracional estava posta. Sérgio se via como guardião de uma tradição que parecia estar se perdendo e não tinha medo de dizer isso. Esses meninos não sabem nem afinar uma viola direito, disse em um programa de TV, causando polêmica imediata. Artistas mais jovens responderam. Chamaram-no de ultrapassado, rancoroso, preso ao passado. Deixa pra lá, Sérgio, aconselhava Filomena. Cada geração tem seu momento, mas eles estão desrespeitando a história. Era uma briga que ele não poderia vencer. O mercado havia mudado. O público havia mudado, e Sérgio, apesar do imenso talento, começava a se tornar uma figura do passado para as novas gerações. Isso o machucava profundamente. Refugiou-se ainda mais na fazenda, passava meses sem ir a São Paulo, recusava convites para programas de TV, se afastava da mídia. Você está se isolando, alertavam amigos. Eu estou me preservando, mas isolamento e preservação são coisas diferentes. E Sérgio estava, na verdade, fugindo da irrelevância que tanto temia. Foi nesse período que a internet começou a ganhar força, redes sociais apareciam, mudando completamente a forma como artistas se relacionavam com o público. Sérgio demorou a aderir. Quando finalmente criou um perfil, suas postagens eram esporádicas e muitas vezes polêmicas. Comentários sobre política, críticas ao agronegócio moderno, defesas veementes da agricultura familiar, tudo virava debate acalorado nos comentários. Pai, você precisa filtrar mais o que posta, aconselhava o filho mais velho, preocupado. Eu sempre falei o que penso, não vou mudar agora. Mas a internet não perdoava. Frases tiradas de contexto viralizavam. Opiniões eram distorcidas. E Sérgio, sem entender completamente as dinâmicas do mundo digital, frequentemente caía em armadilhas. Em 2013, uma declaração sobre questões ambientais foi mal interpretada. Ambientalistas o atacaram, ruralistas também. Ele ficou sozinho no meio do fogo cruzado. Eu não disse isso, protestava vendo a repercussão negativa. Mas na internet, a verdade importava menos que a narrativa. E a narrativa que se criou era de um Sérgio Reis polêmico, controverso, difícil. A depressão voltou. Passou meses praticamente trancado na fazenda, vendo apenas a família. Não atendia telefonemas, não dava entrevistas, não aparecia em público. Você precisa de ajuda profissional, insistiu Filomena vendo o marido definhar. Eu só preciso de paz. Voltou para a terapia, retomou medicamentos e lentamente começou a entender que parte do problema era sua incapacidade de aceitar as mudanças. O mundo mudou, Sérgio, e você pode escolher, se adapta ou fica amargurado, disse o terapeuta. Escolher a adaptação não significava abrir mão de suas convicções, mas significava aprender novas formas de expressá-las. Em 2016, voltou aos palcos com uma turnê chamada Raízes. Era uma celebração de sua história, mas também um reconhecimento de que fazia parte de um ciclo que estava se encerrando. Os shows eram emocionantes, plateia composta principalmente por pessoas de sua geração que cresceram ouvindo suas músicas. Havia nostalgia no ar, mas também gratidão mútua.
Vocês são minha família, dizia Sérgio do palco, visivelmente emocionado. Mas fora dos palcos, as polêmicas continuavam. Em 2018, em meio a uma eleição presidencial polarizada, Sérgio tomou partido publicamente. Não vou especificar qual, mas foi uma escolha que dividiu ainda mais seu público. Amigos de décadas pararam de falar com ele, fãs queimaram discos, houve até ameaças mais sérias. Valeu a pena? Perguntou Filomena, cansada de tanta turbulência. Eu não sei mais. Foi talvez o momento mais solitário de sua vida. Aos quase 80 anos, Sérgio se via isolado, incompreendido, cansado. A pandemia de 2020 só piorou as coisas. Trancado na fazenda por meses, sem poder se apresentar, Sérgio caiu em uma espiral de pensamentos sombrios. Questionava tudo, suas escolhas, seu legado, o sentido de tudo que havia construído. Será que eu fiz alguma diferença? Perguntou para Filomena em uma noite especialmente difícil. Você mudou a vida de milhões de pessoas com sua música, mas ninguém parece se lembrar disso, só lembram das polêmicas, porque polêmica faz barulho. Mas o bem que você fez ecoa silenciosamente. É mais profundo. Aquelas palavras foram um alento. E aos poucos, Sérgio começou a fazer as pazes com sua trajetória, incluindo os erros. Quando a pandemia passou e ele voltou aos palcos em 2022, era um homem diferente, mais leve, menos combativo, mais em paz. Eu cansei de brigar, disse em uma entrevista. Agora eu só quero cantar. Mas o passado não se apaga facilmente. E as polêmicas anteriores ainda reverberavam. Capítulo 7. O legado de um homem inteiro. Sérgio Reis completava 84 anos. Cabelos brancos, rosto marcado pelo tempo, mas os olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade de quando era aquele garoto de Pindorama, sonhando em cantar no rádio. A fazenda em Mato Grosso do Sul havia se tornado seu principal lar. Filomena, agora com os cabelos também brancos, cuidava das plantas no jardim enquanto ele dedilhava a viola no alpendre. A mesma cena de sua infância, décadas depois, mas em papéis invertidos. Você está compondo? Perguntou ela, trazendo um café fresco. Tô tentando, mas as palavras não vêm como antes. Talvez porque você já disse tudo o que precisava dizer? Sérgio sorriu. Talvez ela estivesse certa. Os filhos, agora adultos e com suas próprias famílias, visitavam frequentemente. Os netos corriam pelo terreiro enchendo a casa de vida e barulho. O tipo de barulho que Sérgio nunca imaginou que amaria tanto. Vô, canta aquela música do boiadeiro. Pedia o neto mais novo de apenas 6 anos. E Sérgio cantava. A voz não tinha mais a potência de antes. Falhava em algumas notas, mas carregava algo que nenhuma técnica vocal poderia ensinar. Verdade. Nos últimos anos, havia feito um esforço consciente de reconciliação. Ligou para pessoas com quem havia brigado, pediu desculpas onde achava necessário, estendeu a mão a quem estava disposto a recebê-la. A vida é curta demais para guardar mágoa, dizia. Nem todos aceitaram. Algumas feridas eram profundas demais, alguns egos grandes demais. Mas Sérgio fez sua parte, e isso trouxe uma paz que há muito não sentia. Em março de 2024, foi convidado para um grande especial na TV Globo. Sérgio Reis, 65 anos de carreira. Era um reconhecimento raro, uma chance de mostrar ao Brasil sua trajetória completa. A princípio, resistiu. Eu não quero holofotes, eu só quero sossego. Pai, é importante, insistiu o filho. Você merece esse reconhecimento e o país precisa te ver além das polêmicas. Após muita insistência da família e da própria produção do programa, aceitou. Os ensaios foram emocionantes. Jovens artistas do sertanejo atual, alguns dos mesmos que ele havia criticado anos antes, gravaram depoimentos respeitosos. Reconheciam a importância dele como pioneiro, como guardião de uma tradição. Eu fui injusto com alguns deles, admitiu Sérgio durante os ensaios. Eles não estavam destruindo a tradição, estavam apenas criando a deles. No dia da gravação, o teatro estava lotado. Familiares na primeira fila,
amigos de décadas espalhados pela plateia, fãs de todas as idades. Quando Sérgio entrou no palco, a ovação foi ensurdecedora. Muitos choravam. Ele próprio precisou de alguns segundos para se recompor. Eu não sei por onde começar, disse voz embargada. Foram 65 anos, muitos acertos, muitos erros, mas sempre com verdade. Cantou seus maiores sucessos, Panela Velha, O Menino da Porteira, Tocando em Frente, Cavalo Branco. Entre uma música e outra contava histórias, algumas engraçadas, outras dolorosas, todas honestas. Falou da infância pobre, dos primeiros shows, dos amores que teve, das escolhas que fez. Eu não fui um homem fácil, admitiu. Casei 3 vezes, deixei esposas sozinhas porque a estrada me chamava mais alto. Bebi demais em alguns momentos, me perdi em outros, mas sempre tentei ser verdadeiro. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Quando chegou a hora de falar das polêmicas políticas, Sérgio respirou fundo. Eu sei que decepcionei muita gente com algumas posições que tomei. Eu sei que fui duro demais em alguns momentos, inflexível demais em outros. Mas eu sempre falei o que acreditava, mesmo quando estava errado. E olha, eu estava errado em várias coisas. A honestidade desarmou até os mais críticos. O que eu aprendi depois de tanto tempo é que a gente não precisa concordar em tudo para se respeitar. Eu respeito quem pensa diferente de mim e espero que me respeitem também, apesar dos meus erros. Foi um momento de catarse coletiva. No final do programa, todos os artistas convidados subiram ao palco para cantar juntos, tocando em frente. Sérgio, no centro, olhava ao redor com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu pensei que ia morrer sozinho e esquecido. Disse depois, nos bastidores, para Filomena. Você nunca esteve sozinho, Sérgio. Você só se sentia assim. Nos meses seguintes ao programa, algo mudou. As redes sociais, que antes eram campo de batalha, se encheram de homenagens. Jovens que nunca o haviam escutado descobriram sua música. Pessoas que o haviam cancelado reconsideraram. Não foi uma redenção total, nunca seria, mas foi um reconhecimento de que ele era mais complexo que suas piores escolhas, mais profundo que suas polêmicas. Em julho de 2024, Sérgio decidiu fazer uma última turnê. A despedida dos palcos, ele chamou. Não eram muitos shows, apenas 20, espalhados pelo Brasil. Eu quero me despedir direito, explicou para a família. Cada show foi especial. Em Pindorama, onde tudo começou, a cidade inteira compareceu. O prefeito decretou feriado municipal. Sérgio cantou na Praça Central, a mesma onde, décadas atrás, um menino pobre sonhava impossível. Eu saí daqui com uma mala de papelão e um sonho, disse olhando ao redor. E olha só onde eu voltei. Eu sou prova de que sonho se realiza, mas também sou prova de que sonho realizado tem seu preço. Em São Paulo, o show foi no Allianz Parque, lotado. Mais de 40 mil pessoas cantando junto cada verso, cada refrão. No Rio de Janeiro, emocionou ao dedicar uma música a todos os que ele havia perdido pelo caminho. Amores, amigos, parceiros de estrada. A vida é uma despedida permanente, disse. A gente vai perdendo pessoas, vai deixando pedaços de nós mesmos em cada lugar, mas o que fica é o que realmente importa. O último show foi em Cuiabá, próximo à sua fazenda. Um público mais simples, mais rural, mais parecido com ele. Esse aqui é meu povo, disse antes de subir ao palco. Cantou com uma intensidade que surpreendeu a todos. Era como se, sabendo que era a última vez, estivesse colocando tudo que tinha em cada nota. A música final foi Saudade Amiga, um clássico que falava sobre as marcas que as pessoas deixam em nós. Quando a última nota soou e os aplausos explodiram, Sérgio ficou no palco por longos minutos, apenas absorvendo aquele momento. Não havia mais shows depois daquele. Era literalmente o fim de uma era. Saiu do palco chorando. Filomena o esperava nos bastidores. Acabou, disse ele abraçando-a forte. Acabou não, meu amor. Só mudou de forma. De volta à fazenda, Sérgio entrou em uma rotina tranquila. Acordava cedo,
Tomava café no alpendre, cuidava dos cavalos, compunha sem pressão, recebia visitas. Havia uma leveza que ele nunca havia experimentado. Pela primeira vez em décadas, não havia compromissos, não havia pressão, não havia palcos esperando por ele. "Como você está se sentindo?" perguntou o filho em uma visita. "Completo", respondeu Sérgio. "Pela primeira vez na vida eu me sinto completo." Continuou compondo, mas agora apenas por prazer. As músicas que nasciam não tinham pretensão comercial, eram registros de um homem refletindo sobre sua jornada. Uma delas, chamada O Caminho de Volta, falava sobre retornar às raízes depois de percorrer o mundo inteiro. "Andei o mundo inteiro procurando o que tinha dentro de mim, subi nos palcos mais altos, mas a paz estava no meu jardim. Entre a fama e a solidão, eu escolhi os dois, porque um homem de verdade não é feito de uma coisa só." Era talvez a síntese perfeita de sua vida. Em outubro de 2024, recebeu a notícia de que seria homenageado com o Prêmio da Música Brasileira por sua contribuição à cultura nacional. Era o reconhecimento oficial, institucional de sua importância. "Você vai?" perguntou Filomena. "Vou, mas dessa vez vou em paz." Na noite da premiação no Municipal do Rio de Janeiro, Sérgio subiu ao palco para receber a estatueta. Não fez um discurso longo, apenas agradeceu. "Obrigado a quem me aplaudiu. Obrigado a quem me criticou também, porque me fez crescer. Obrigado aos que me amaram e aos que me deixaram, porque todos foram importantes. E obrigado ao Brasil, essa terra que acolheu os sonhos de um menino do interior. Foi a última vez que subiu em um grande palco."